é real, é concreto. De fato, há uma divergência doutrinal. Lembra lá do ensinamento da primeira categoria, doutrina de fé? De fato, há divergência de fé, né? Doutrina de fé. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós convidamos uma pessoa super especial, ele que é doutorando e mestre em teologia e é também meu professor da pós-graduação em teologia sistemática que eu estou cursando e que termina amanhã, que inclusive ele veio aqui para a formatura. E hoje ele vem falar de dois assuntos extremamente profundos, técnicos, mas de muita importância: a soteriologia, que é o estudo da salvação, e aí trazendo tanto a perspectiva católica quanto a perspectiva protestante, comparando ambas, e também ele vai falar sobre ecumenismo, que é outro assunto bem polêmico, às vezes muito mal compreendido e às vezes até mal aplicado por alguns grupos. Então seja muito bem-vindo, professor Arthur Jordan, é uma alegria ter você conosco em mais essa nossa edição do podcast. Obrigado, meu irmão, é uma alegria estar aqui, é uma honra para mim, na verdade, e a gente vai conversar sobre isso, vai ser muito bom. Perfeito. E professor, acho que antes da gente entrar, portanto, no assunto principal aqui do podcast, que é soteriologia, e também esse estudo aí sobre o que é ecumenismo, etc., eu queria entender um pouco mais sobre o senhor, né? Então, sobre as suas origens, se o senhor veio de berço católico, como que foi o seu processo, se teve ou não, se teve um processo de conversão, se já vem de família católica. Conta um pouco aí de como que foi a sua criação. Maravilha. Eu venho de berço católico, né? Eu nasci numa família católica, graças a Deus, só que até mais ou menos ali os meus 19 anos, eu era, por assim dizer, o católico entre aspas, né? O dito católico de IBGE. Só que a partir dali dos meus 19, eu fiz... Não aconteceu nada de extraordinário, Deus não desceu do céu nem nada, mas eu me recordo de fazer uma oração no sentido assim, dizendo: Senhor, eu quero que eu seja fiel, né? Eu quero ser fiel à tua vontade. E a partir disso eu pude constatar os frutos e eu recordo claramente que os frutos começaram a surgir depois daquele momento, e eu digo que a minha conversão mais ou menos se deu por ali, né? Uhum. Consegui observar os frutos de uma vida que voltou a buscar os sacramentos, a obedecer os mandamentos, etc. E aí veio a seguinte constatação quando isso aconteceu, né? Eu constatei que eu simplesmente desconhecia basicamente a minha fé, né? Eu era um católico, mas só por ter sido batizado, por assim dizer. E aí eu recordo de ir numa livraria, e eu fui no intuito de comprar algum livro que pudesse me introduzir na fé católica, né? Uhum. De repente eu vi a fé católica como aquele tesouro, e só que eu precisava escavar, né? Ele estava ali escondido no campo, eu precisava escavar e eu não sabia por onde começar. Entrei numa livraria e vi um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E aí eu pensei, bem, não deve existir um livro de introdução à introdução, né? Então deve ser esse aqui. E na época eu desconhecia quem era a pessoa que tinha escrito, era o Cardeal Ratzinger, né? Uhum. Então eu comprei e devorei o livro assim em 1 ou 2 dias e fiquei completamente apaixonado pela fé católica. E a partir daquele momento, então, eu comecei a minha caminhada de fé, né? Na época, eu tinha acabado de entrar no curso de engenharia civil, né? Desde a minha infância, eu sempre sonhei em ser pai. Então eu queria casar, constituir uma família, e isso tudo aconteceu 1 ano depois de eu ter entrado na Universidade Federal no curso de engenharia civil. Uhum. E aí, de repente, diante dessa constatação da beleza da fé, etc., eu pensei, bem, eu não quero mais a engenharia, eu quero ser teólogo, né? Eu quero ser professor de teologia. E aí eu fui conversar com um padre. Eu fui conversar com um padre que dava aula de teologia. Hoje, inclusive, acho que ele é professor, inclusive, na Suíça. E disse para ele: olha, eu quero casar, eu quero ter filhos, mas eu quero ser professor de teologia. Ele olhou para mim e disse: então você vai ser pobre, você não vai ter R$2 ali para conseguir sustentar uma família. Então não faça isso, continue na engenharia, né? Então eu continuei na engenharia, segui o percurso do bacharelado, mestrado, doutorado, concluí, consegui passar no concurso para ser professor, passei, e aí
uma vez tendo a possibilidade de entregar à minha família uma vida na medida do possível estável, pronto, agora vamos para o sonho da teologia, né? E aí foi o que você falou, né? Eu comecei esse longo percurso e agora eu estou no doutorado de teologia e espero, com a graça de Deus, que ele dê bons frutos, né? Quanto tempo durou a faculdade de teologia? O senhor fez graduação, mestrado e agora doutorado? Já dura, rapaz, acho que assim, de estudo teológico já tem 15 anos, né? Uhum. Mas desse percurso, assim, de bacharelado, mestrado, doutorado, já tá indo, eu acho que para o 8º... Não, já tá indo no 9º ano já. Nossa. É muito tempo. E isso paralelo aos estudos do doutorado de engenharia, mestrado e tal. Eu sou casado, tenho 5 filhos. Ainda tem essa. Então, Ainda tem essa. Então você que tá em casa aí, falando não quero estudar teologia porque tem 5 filhos e tá fazendo doutorado, segundo doutorado, né? Na verdade, por incrível que pareça, né, eu tô fazendo... Eu concluí o doutorado de engenharia, mas eu tô agora fazendo 2 doutorados. Então é o 3º, né, que eu tô fazendo de teologia. Nossa. E o de filosofia na UFC, porque eu também sou muito apaixonado por São Tomás de Aquino, Beato Duns Scotus, então eu tô estudando eles, a metafísica, a lógica deles. Isso acabou me atraindo, não, deixa eu fazer também. Nossa, e aí o senhor, só entender, então o senhor fez uma segunda faculdade que foi em teologia e existe também uma 3ª faculdade em filosofia? Então, eu tô agora na 3ª, que é a de filosofia. Ah, tá. Estou no doutorado em filosofia, no doutorado em teologia e concluí o de engenharia. Mas isso para seguir o sonho, né? Porque isso só foi feito depois de eu ter conseguido dar uma vida, na medida do possível, estável, né, para minha esposa e para os meus filhos. Eu tive que esperar um certo tempo para proceder a esse estudo formal, digamos assim, porque antes eu estudava só por minha conta, né, em casa e tal. Eu só pude proceder a isso uma vez que eu garanti uma condição para a minha família. Claro, né? claro. Então, quando eu conversei com aquele padre, ele falou aquilo que eu acabei de dizer, mas ele também foi muito sincero. Ele disse, olha, as faculdades de teologia geralmente são privadas, né? E elas não pagam muito bem. Então já que você quer casar e ter uma família com muitos filhos, você provavelmente vai ter muita dificuldade com isso. E de fato, né, eu já ouvi falar de pessoas que escondem que têm um doutorado porque há faculdades que não querem contratar um doutor para não ter que pagar mais por aquilo. Entendi. Né? Então eles, não, eu tenho só um mestrado e tal, e aí acaba conseguindo aquela vaga. Então, é realmente o viver de teologia no Brasil, para o leigo, é algo realmente muito, muito difícil, hoje em dia, né? Um rapaz, ele entrou em contato comigo dizendo que queria seguir mais ou menos a mesma coisa. Queria se dedicar à pesquisa da teologia, ao ensino, e queria fazer isso enquanto leigo, casado e tudo. Aí ele falou assim, olha, se eu tiver só isso como minha fonte de renda, será que eu consigo? Ele, olha, eu acho muito difícil, né? Eu acho que o mais prudente seria seguir algo análogo ao que eu fiz, né? Garantir o seu sustento de algum outro modo e depois você se dedicar com certa tranquilidade a esse seu sonho, que é mais ou menos o que eu fiz e graças a Deus tem dado certo. E no seu estudo de teologia, professor, com certeza o senhor tem acesso a muitas obras primárias, né? Sim. Coisa que a gente só acha hoje em sebo, etc. E como que o senhor faz com relação à linguagem de cada uma dessas obras? Que tem coisa em latim, tem coisa em francês, tem coisa em espanhol? Não, sem dúvida. Eu tive que ir atrás de estudar tudo isso. Nossa. Então, eu comecei a estudar francês em 2012. Eu comecei a estudar alemão em 2020 e o latim eu acho que eu comecei a estudar em 2018. O meu objetivo ao estudar essas línguas era não foi com o intuito, assim, por exemplo, de viajar, era no sentido de ler aquelas obras, né? Então, e graças a Deus isso tem sido, claro que às vezes eu ainda barro, né? Em alguma coisa, eu preciso de um dicionário e tudo, pelo amor de Deus, inclusive minha memória não é nada extraordinária. Então, mas esse meu intento de ter que estudar a fonte primária me levou a ter que estudar as línguas e aí eu me dedico ainda hoje a estudá-las, porque se você não estuda, você acaba esquecendo. Sim. Então, por exemplo, ano passado, por conta desse 3º doutorado que foi de filosofia, eu tive que fazer a proficiência em francês. Então,
eu já tinha esquecido muita coisa, que eu comecei a estudar em 2018, então eu tive que revisar, graças a Deus deu certo, tirei a nota lá, acho que foi 9, deu tudo certo, mas assim, eu sempre preciso ter que retomar aquilo, né? E é engraçado que o teólogo que eu mais admiro, assim, atualmente em exercício é o Matthew Leverin. Eu não sei se você já ouviu, se eu não me engano, ele já participou do Matt Fred, Uhum. do Partnership Aquinas, né? E ele me convidou para fazer parte de um grupo de teólogos intercontinental, assim, que era basicamente, vai ser, né, ainda está em exercício, vai até 2032, eu acho, mas vai ser um grupo de teólogos para produzir artigos, livros, documentos juntos, né? Quem está também nesse grupo é aquela, infelizmente esqueci o nome dela, mas é aquela a autora do livro A Fé de Ratzinger, que foi Uhum. publicado até pela Eclésia. Muito bem. E eu conversando com ele, atualmente eu tô com 33, né? E o Levery, ele tem 50 anos, eu acho, é 53. E aí quando ele me enviou o convite por e-mail, aí eu falei para ele, olha, que coincidência. Em primeiro lugar, eu nunca pensei que um dia eu conversaria com você, né? Porque você é o modelo que eu procuro imitar no exercício teológico. Em segundo lugar, eu acabei de dizer para alguns alunos naquela mesma semana que, olha, os teólogos que eu mais admiro é ele, né? É o Thomas Joseph White, ali da Anglicum, e alguns outros. Aí eu citei alguns teólogos do século XVI. Aí, quando ele respondeu, rapaz, olha, fico muito feliz, né? Você tá. Eu citei o que é que eu estava trabalhando, eu tô comentando a epístola aos Gálatas, né? Dando um comentário teológico. Falei de alguns dos meus livros, tudo, artigos. Ele, olha, você tem uma capacidade muito boa e tal, e agora eu tô muito envergonhado, porque eu nunca escutei falar desses teólogos do século XVI que eu citei. Aí ele perguntou, como é que você tem acesso a essas obras, né? Aí eu falei, não, olha, tem alguns sites, tem o prdl.org, né? Tem o site da Biblioteca Francesa. Ele, rapaz, é porque eu tenho 50 anos, eu não tenho acesso, eu não tenho esse acesso todo, assim, aos PDF, né? Onde saber onde é que tá e tal. Então, assim, a internet também trouxe, né, esse benefício, mas eu preciso e ainda preciso sempre me manter atualizado e reestudar, senão realmente eu esqueço, de verdade. Assim, eu consigo ler espanhol também, italiano, mas eu preciso ficar constantemente estudando. Meu objetivo no estudo das línguas, claro, se houver alguma necessidade de viajar, vai ser ótimo, né? Eu espero poder desenvolver ali tranquilamente. Mas o meu objetivo primário é a proficiência em leitura, né? E eu acho que posteriormente eu pretendo também, se Deus permitir, tentar avançar na iniciativa de traduzir obras, né? A gente vê que tem muita obra, mesmo em línguas como inglês, espanhol, etc., que não estão em português, né? Então, se a gente puder também oferecer de algum modo isso para o leitor brasileiro, seria muito bom, né? Com certeza. Então, falando agora um pouco, professor, sobre o tema central do podcast, que é a questão da soteriologia e do ecumenismo. Eu acho que seria interessante a gente começar por esse primeiro, né? A soteriologia. O que é isso? Né? E qual é a visão católica e também quais são as visões clássicas dos protestantes e, enfim, se puder fazer um panorama geral desse assunto. Não, maravilha. Então, como você bem falou, né, a soteriologia, vamos só fazer uma pequena distinção, né? Não vamos confundir doutrina com teologia. Né? A doutrina é aquilo que é proclamado por aqueles que foram enviados por Cristo, né? Foram comissionados com autenticidade, com autoridade, e eles proclamam a palavra de Deus, e a resposta é a fé. Né? Esses que foram enviados, comissionados, são os sucessores dos apóstolos, né? Os apóstolos, seus sucessores, eles foram enviados pelos apóstolos, como os apóstolos por Cristo e Cristo por Deus, né? Então, quando eles proclamam a palavra de Deus, aquilo que foi revelado, a resposta é a fé, né? Esse é o primeiro tipo de ensinamento, né? A primeira categoria de ensinamento, a doutrina de fé. Mas essa proclamação da palavra de Deus, ela também envolve algo que se correlaciona com aquilo que foi revelado, seja como
premissa, seja como consequência. Então, por exemplo, um ensino de primeira categoria, uma doutrina de fé, por exemplo, Jesus ressuscitou, né? Um ensinamento de segunda categoria que também está envolvido na proclamação da palavra de Deus, seja como premissa, seja como consequência, por exemplo, há milagres, né? Então, para o ensinamento de primeira categoria, a resposta do fiel é a fé. E esse ensinamento é um ensinamento definitivo, né? Se você não assente com fé, de modo obstinado, você deixa de ser católico, né? O ensinamento de segunda categoria, a resposta não é a fé, mas é um assentimento definitivo. E se você não o dá com obstinância, você também deixa de ser católico. Muito bem. A teologia, ela vai trabalhar em cima do dado de fé. Então, a palavra é proclamada, eu assinto com a fé, e a partir desse princípio, a partir da revelação que foi assentida com fé, eu começo a fazer teologia. Tanto é que o método teológico ele tem algumas etapas, né? Você viu muito bem lá que a primeira etapa é escutar o dado revelado, né? E depois você faz a intelecção. Você vê os nexos profundos, as últimas consequências, etc. Então, quando a gente vai fazer teologia, falando aqui especificamente da teologia sistemática, né, você vê que ela tem algumas funções, por exemplo, a função apologética, né? Você vê que ela tem a função positiva, né? Então, um grande expoente da função positiva da teologia é São Roberto Bellarmino, né? Que inclusive é uma dessas obras que a gente precisa traduzir. Se eu não estiver enganado, as disputas dele, as disputas que ele elaborou, né, sobre diferentes temas que separam os protestantes dos católicos, se eu não estiver enganado, há só 2 volumes em língua portuguesa. Eu acho que há outros em tradução, eu espero que sim, né? Muito bem. Ele era jesuíta, né? Ele era jesuíta, um cardeal brilhante, erudito. E a função positiva é justamente você expor, né, a fundamentação escriturística na tradição apostólica de determinada doutrina de fé, ali a primeira categoria. E se você imbui isso de certa comparação, né, de certa crítica ao ensinamento contrário, você tem a teologia da controvérsia, né? E isso é o São Roberto Bellarmino, ele era um grande expoente. Só que você também tem uma função da teologia que é a função especulativa, né? E aí a gente entra mais ou menos nesse assunto. Então, a teologia sistemática, que envolve geralmente essa função tanto especulativa quanto positiva, ela tem diferentes tratados. Um dos tratados é a soteriologia. A soteriologia ela vai tratar desse estudo, claro, a partir da doutrina de fé assentida, né? Ou seja, a partir do dado revelado, assentido com fé, vai tratar desse estudo sobre a salvação. O que eu vejo, assim, de modo geral, Lucas, em rede social, na verdade, né? É que se confunde muito alguns conceitos, né, a respeito do ensinamento católico, mas eu diria também que tem muito católico que acaba confundindo ou às vezes não sabendo, não compreendendo muito bem o ensinamento protestante, né, de diferentes tradições. Isso infelizmente acontece tanto em indivíduos católicos quanto em indivíduos protestantes, né? Então, para você ter ideia, uma vez eu conversei com um pastor da IELB. IELB é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Pessoa extremamente caridosa, muito culto, muito sério, muito bondoso, mas ele não tinha uma compreensão adequada do que era o ensinamento católico a respeito da salvação, né? Então, por eu lidar com muita frequência com obras do século XVI e XVII que criticam a fé católica, eu tenho o costume de perguntar para alguém que não é católico por qual razão ela não é católica. E um dia, né, eu perguntei para esse pastor por que ele não era católico, né? E aí ele disse, não, eu não me recordo assim exatamente as palavras, mas foi algo nesse sentido. Não, a doutrina,
a igreja romana, eu não me encaixaria porque ela tem uma doutrina sinergista da salvação pelas obras, e aí eu não tenho como fazer essas obras para ser salvo, e aí eu tenho que ir para o purgatório para expiar os meus pecados em vida. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei, caramba, tem tanta coisa errada nesse pequeno trecho que ele falou, que eu fiquei, como é possível uma pessoa caridosa, erudita, estudiosa, bondosa, chegar a essa conclusão? E aí eu lembrei que em muitos livros, textos que podem ser disponibilizados, né, para formação, você vai lá e vê que há descrições incorretas a respeito da fé católica sobre o assunto, né? Então, isso é de se entristecer, e um dos meus objetivos da minha pesquisa é justamente escrever livros que podem favorecer melhor, olha, o que a gente sustenta é isso, né? E nós divergimos disso e disso, né? Uhum. Em relação à fé católica, a doutrina da salvação, se a gente fosse resumir, assim, em poucas linhas, né? Seria arrepender-se dos seus pecados, crer, arrepender-se dos seus pecados e ser batizado, né? Uhum. E tudo isso é dom de Deus, tudo isso é graça de Deus. E uma vez batizado, ou seja, uma vez tendo recebido o batismo, tendo sido feito membro do corpo de Cristo, participando da natureza divina, nós começamos a viver uma vida cujo princípio é o amor de Deus, né? O amor de Deus no batismo ele é derramado em nosso coração, e começamos a realizar essas boas obras, que é o agir de Deus em nós. É Deus que opera em nós desde o querer até o agir, né? São Paulo vai falar que nós não temos suficiência nem para ter um pensamento bom, né? Tudo isso vem de Deus. Então, uma vez batizados, somos salvos no batismo, começamos a viver a vida cristã, aquela vida que Deus preparou, né, as boas obras que Deus preparou desde toda a eternidade para que nós as praticássemos, e começamos a viver cada vez mais da vida de Cristo, né? Cristo, de sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça, pelo batismo passamos a viver da vida dele, qual ramo vive da videira, e essas boas obras, que é o agir da fé pela caridade, que é uma graça, faz com que nós vamos vivendo cada vez mais, né, dessa plenitude de Cristo, cada vez mais da sua vida. Quando a gente compara com as doutrinas, né, de diferentes tradições protestantes, a gente vê que há muitos pontos de acordo e muitos pontos também que ainda há desacordo. Uhum. Né? Então, um ponto claro assim na doutrina católica, no ponto católico, é que quando nós somos justificados, os nossos pecados são perdoados, claro, mas também somos santificados interiormente, né? Então, o que é aquilo pelo qual nós somos justos diante de Deus? O Concílio de Trento vai dizer que é a justiça de Cristo, não aquela pela qual ele é justo, mas aquela pela qual ele nos faz justos. Ou seja, o que nos torna justos diante de Deus é a justiça de Cristo impressa em nossa alma, comunicada à nossa alma, né? Já, como você bem sabe, são diferentes tradições, né, protestantes, mas se fôssemos assim de modo geral resumir, eu penso que uma diferença muito característica é que, se fôssemos tentar resumir numa única explicação lá do protestante, é que para eles a justiça de Cristo é aquilo pelo qual nós somos justos diante de Deus. Maravilha. Só que ela é atribuída a nós externamente, né? Tem um teólogo luterano, Kinsted, que ele fala na sua obra Teologia Didático-Polêmica, que na justificação Deus nos declara justos e a sua palavra é eficaz. Uhum. Ao nos declarar justos, nós somos de fato justos, só que por uma designação externa, porque internamente permanece algo que é pecado. E existe um teólogo chamado Martin Chemnitz,
luterano, ele é chamado segundo Martinho, né? O primeiro Martinho é o Martinho Lutero, né? O segundo Martinho é o Martin Chemnitz. Ele vai dizer que essa justiça de Cristo, ela é como ele usa lá nos seus lugares teológicos, ele usa a comparação de um guarda-chuva. Então Deus não me olha diretamente, ele olha para o guarda-chuva é Cristo, a justiça de Cristo, e me declara justo. Então é uma designação externa. O Kenstead, ele vai dizer que esse bate-boca de é justo ou não é justo, é uma ficção ou não convém, porque, segundo a mente dele, ao dizer que determinada pessoa é justa, ela de fato é justa, ainda que por uma designação externa, porque internamente permanece até a morte, permanece o pecado. E esse pecado é de tal modo grave que se Deus deixasse de olhar para o guarda-chuva e olhasse para mim, ele me condenaria. Então, na perspectiva católica, quando o homem é justo, a justiça de Cristo, ela é comunicada à minha alma, ela é impressa, a justiça de outra, que vem de fora de Cristo, ela é comunicada à minha alma, ela é impressa à minha alma e ela me torna uma nova criação, criada em verdadeira justiça e santidade. Ela me faz morrer para o pecado e aí renascer para uma vida nova, uma vida em que sou participante da natureza divina, em que o amor de Deus é derramado em meu coração. Já tentando, digamos assim, resumir as tradições protestantes nesse ponto de divergência com a doutrina católica, a justiça de Cristo ela é imputada, ela é atribuída ao homem, usando a expressão de Martin Chemnitz, qual um guarda-chuva. Não, mas então quer dizer que há uma separação no pensamento protestante em justificação e santificação? Não há. Eles dizem que a santificação não está separada da justificação. Entretanto, aquilo que me faz justo diante de Deus, que é a justiça de Cristo, é qual um guarda-chuva. É por uma designação externa que Deus me declara justo, porque internamente permanece algo até a morte, que é pecado, e que se Deus, nas palavras do Shem, deixasse de olhar para o guarda-chuva, ele me condenaria. A gente tem que ter cuidado, porque no pensamento protestante, de modo geral, tentando resumir, né, não há uma separação entre justificação e santificação. Entretanto, eles colocam nessa justificação esse ato de que Deus atribui a justiça de Cristo e é por conta dela que eu sou justo diante dele. Enquanto que no pensamento católico, sim, Deus atribui a justiça de Cristo, mas de fato, e imprime essa justiça de Cristo em minha alma. Eu sou feito justo porque eu sou feito membro do corpo de Cristo no batismo. No catolicismo, o luteranismo ele põe esse realce também no batismo, o catolicismo sobretudo, né, que nós somos justificados no batismo, é nele que somos salvos. O batismo é esse banho da regeneração que me salva, né? Lá em Tito 3,5, né? E mediante ele nós somos lavados, santificados, justificados. Então, há um grande aspecto, há um grande realce no batismo, no pensamento católico, porque o batismo ele é o sacramento da fé. Você pega lá Gálatas 3, 26, 27, você vai ver que a fé e o batismo fazem um todo unitivo. Então, em resumo, qual seria a soteriologia católica se fôssemos botar em poucas palavras, né? Crer na palavra proclamada, arrepender-se, confiar em Deus, na misericórdia de Deus por causa de Cristo, arrepender-se dos seus pecados e receber o sacramento da fé, que é o batismo. E uma vez recebido o sacramento, e tudo isso é dom de Deus. E uma vez recebido o batismo, começamos a praticar aquelas boas obras que Deus preparou de antemão e que me fazem viver da vida de Cristo, qual ramo vive da videira, cada vez mais até a plenitude, até a idade perfeita de Cristo. E, com a graça de Deus, que também é um dom, permanecemos assim, perseveraremos assim até o fim da vida e então seremos glorificados, entraremos no céu. Se fôssemos resumir em pouquíssimas palavras, essa seria o posicionamento católico, né? Eu já ouvi algumas pessoas tentando expressar a visão católica da seguinte maneira, né? Somos salvos pela graça,
justificados pela fé que somente é autêntica quando ela é manifestada em obras. O senhor concorda com essa Muito bem. formulação? Somos justificados pela graça. Uhum. Ele, na verdade, ele fala salvos pela graça, justificados pela fé que se manifesta em obras quando é autêntica. Perfeito. A justificação e a salvação estão, por assim dizer, conectadas, né? Tá. Quando fala que o banho, lá em Tito 3,5, quando vai falar que somos salvos pelo banho da regeneração. Lá em 1 Coríntios 6,11 vai dizer, né? Nós somos lavados, santificados, justificados. João 3,5 vai falar, né? Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, né? Uhum. Então, quando nós somos justificados, somos salvos, Tá. certo? E somos salvos pela graça. Com a graça da justiça de Cristo, tá? E aí começamos a viver a vida cristã. Uhum. Né? Essa vida cristã é uma vida de uma fé que opera pelo amor, como você provavelmente ouviu, né? Então Uhum. essas boas obras, elas são o fruto de uma fé vivificada pelo amor, né? Aqui é interessante a gente também mencionar algo muito importante. Com certa frequência eu vejo, também em redes sociais, né, e tudo, uma certa, como eu posso dizer, uma tentativa de estabelecer uma condenação já de cara, sem entrar em muitos detalhes, na questão do somente pela fé, né? Uhum. A gente tem que só entender com um pouco mais de cuidado, porque veja, quando nós católicos dizemos que fé, estamos falando especificamente de assentir à palavra proclamada, né? Isso é uma graça de Deus. Só que quando, de modo geral, certo, os teólogos protestantes ali do século XVI, XVII vão falar de fé, eles não estão falando simplesmente disso. Eles estão, sem dúvida, eles estão falando, por exemplo, de assentir a palavra proclamada, sem dúvida. Mas eles colocam outras coisas ali dentro desse conceito de fé. Por exemplo, a confiança, né, na misericórdia de Deus por causa de Cristo, por exemplo, a estar unida ao amor, a ter como fruto a tal ponto de que, de modo geral, não se aceita que essa fé que salva, ela coexiste com o pecado mortal, entende? Então, recentemente saiu um documento muito interessante, acho que foi em 2022, entre uma comissão de teólogos católicos e uma comissão de teólogos luteranos, né? Do Concílio Luterano Internacional. A gente tem que diferenciar, né? A gente tem a Federação Luterana, né, que aqui no Brasil, uma igreja membro é a ISLB, a Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil, Uhum. e a gente tem o Concílio Luterano Internacional, cuja igreja, sendo uma igreja membro dele, a IELB, né? Muito bem. A IELB, tentando botar em termos simples, ela assente a todo o livro de concórdia, que são aqueles documentos confessionais, né, luteranos. De modo geral, o que é possível ver é que a ISLB ela dá essa ênfase à Confissão de Augsburgo e ao Catecismo Menor de Lutero. Muito bem. Esses teólogos católicos e esses teólogos luteranos ali do Concílio Luterano Internacional, eles mostraram muito bem em que não há em relação ao sola fide, né? Não se tem essa divergência que, de modo geral, é proposto em redes sociais. Por quê? Porque, por fé, eles colocam dentro desse conceito de fé, sim, assentimento ao dado revelado, a confiança. Eles entendem fé aqui como fé salvífica, né? Então, assentimento ao dado revelado, confiar na misericórdia de Deus, o arrependimento, né? Você vê, por exemplo, o Melanchthon, na Apologia da Confissão de Augsburgo, ele fala muito claramente que nessa fé está o arrependimento, né? O fato de que essa fé não convive com o pecado mortal. E se a gente olha do lado católico e pensa em fé justificante, fé salvífica, a gente vai ver tudo isso. Uma fé que não coabita com o pecado mortal, uma fé salvífica, né, que é a fé unida à caridade, uma fé
que assente ao dado revelado, uma fé que confia em Deus por causa de Cristo, etc. Qual é, então, nesse sentido, a nossa diferença? Há algumas, por exemplo, Lutero, nos artigos de Smalcald, né, ele vai dizer que necessariamente da fé brotam as boas obras. Uhum. Enquanto que a gente não vai usar essa palavra necessariamente. O homem, ele crê, ele se arrepende, ele é batizado e ele é justificado. E aí, mediante a graça de Deus, ele deve realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que fossem realizadas. Né? Não é algo, por assim dizer, necessariamente, né? A conexão que Lutero faz é no sentido de tal ponto de que se essa boa obra não se segue, é como se não existisse essa fé, né? Essa fé salvífica. Então, a gente tem que ter esse cuidado de modo já de imediato, olha, não, sola fica. Mas então por que a gente não usa essa expressão? Bem, assim, aqui é uma conjectura minha, né? Em primeiro lugar, porque a Escritura fala que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, né? Seria, numa perspectiva católica, não seria interessante usar essa expressão. Em segundo lugar, porque, que é uma conjectura minha também, você vê claramente ali, por exemplo, em 1 Coríntios, né, São Paulo vai falar que agora permanecem fé, esperança e caridade, né? Lá em Romanos 5 ele vai dizer, somos justificados pela fé, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então você vê que há esse cuidado, né, dos termos para cada um dos momentos, né? Para cada uma das realidades. Uma coisa é fé, outra é esperança, outra é caridade. Enquanto que, de modo geral, a gente vê que para eles a fé salvadora, ela não é uma fé que está sozinha, é uma fé que está acompanhada pelo amor, né? Mas a gente evita usar isso, né? Usar essa expressão. Entendi. E outra questão que conforme o senhor foi falando, eu fiquei pensando, né? Existem alguns grupos protestantes que eles vão admitir, por exemplo, o batismo de crianças e outros não. E eu acho que isso tem tudo a ver com justamente esse campo da soteriologia, porque para uns a fé e a crença, a razão, né, é necessária para a recepção desse sacramento, e para outras eu acho que eles têm uma visão um pouco mais parecida com o ex opere operato, ou seja, o próprio sacramento imprime na alma da pessoa que recebe, né, os seus efeitos. Como que isso é visto? É dessa forma mesmo? Não, maravilha. Assim, até onde eu recorde, né, como eu falei, minha memória não é nada extraordinária, mas eles evitam usar essa denominação, né, ex opere operato, né? Mas, de fato, vão afirmar que o sacramento, ele não depende, por exemplo, da dignidade do ministro, Deus que age ali no sacramento, etc. O que, contudo, é indicado é que eles dão esse realce para a fé, mesmo aqueles que batizam crianças, como por exemplo os luteranos, né, os presbiterianos, há esse realce na fé. E também há esse realce no sentido de que não é necessariamente naquele momento em que se está recebendo o batismo que eles receberão os frutos do batismo, entende? Pode haver uma dissociação entre o recebimento do batismo e a recepção do seu efeito posteriormente mediante a fé, né? Enquanto que essas outras, só abrindo também um parênteses, né? Eu procuro focar o meu estudo basicamente ali nas tradições protestantes do século XVI, século XVII, sobretudo ali luteranos, reformados, né, anglicanos e tal. Então, eu não estudo tanto, por exemplo, os batistas ou, apesar de que, claro, tem ali a Confissão Batista de Londres e tal, mas eu procurei focar mais para esse outro lado, né? Ou mesmo de tradições mais recentes. Mas é uma compreensão diferente, né, ali
dessas outras tradições a respeito do que seja o batismo, né? Por exemplo, essa parte do realce da fé, a gente vê também na compreensão que eles têm de Eucaristia. Então, por exemplo, os reformados, eles vão falar que ao se receber com fé os elementos ali da Santa Ceia, o pão e vinho, que não são pão e vinho, mas ao se recebê-los com fé, se recebe na fé espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. Então você vê que há um realce de fé. Quando os luteranos eles escreveram ali o seu último documento confessional, ali, a Fórmula de Concórdia, para resolver ali debates intraluteranos, né? Você vai ver que os reformados, eles escreveram um documento ali, o Sinos, né, um teólogo reformado, sobretudo ali, um documento criticando a doutrina luterana em diferentes aspectos, então a respeito da pessoa de Cristo, né, a respeito, enfim, de algumas outras coisas, e uma delas é sobre a compreensão da Santa Ceia. Então, esse realce da fé para receber o fruto, ele é algo digno de ser notado. É claro que do ponto de vista católico, não é que a gente negue o papel da fé de modo algum, né? A gente, quando recebe o sacramento, a gente o recebe com fruto quando temos uma fé unida à caridade, uma fé salvífica, né? Então, por exemplo, a pessoa que recebe a Eucaristia em pecado mortal, ela está recebendo a própria condenação, né? Então, é necessário, para recebê-lo com fruto, recebê-lo com a fé salvífica, né? Então, nisso aí há uma certa semelhança. A diferença, ela tende mais a, por assim dizer, de certo modo, desassociar ao recebimento do efeito do batismo necessariamente daquele momento em que se está recebendo, enquanto que nós vamos dizer que no momento em que recebemos o batismo, a criancinha, por exemplo, vamos dizer, ela é ali justificada, santificada, feita participante da natureza divina, recriada, uma nova criação, etc. Enquanto que com eles, de modo geral, você vê essa dissociação, entende? Pode ser que o efeito não ele aconteça um pouco mais à frente e sempre com esse realce para a fé, entende? Quanto desse debate o senhor acha que é semântica e quanto é realmente diferenças? É muito, apesar de às vezes aparecer algo semântico, é real, é concreto. De fato, há uma divergência doutrinal. Lembra lá do ensinamento da primeira categoria, doutrina de fé? De fato, há divergência de fé, né? Doutrina de fé. Entre eles, entre luteranos e reformados, por exemplo. Então, você pega um colóquio de Montbéliard, 1581. Você vê lá que, não sei se você recorda, né? Em 1529, Lutero debateu com Zwinglio, né? E eles não chegaram a um consenso ali no artigo 15, que é sobre a Eucaristia. Muito bem. E na verdade, esses artigos, eles, por certo aspecto, né? Eles não ajudaram tanto, do meu ponto de vista, porque eles eram interpretados à luz da teologia de cada um. Então, o Zwinglio interpretava à luz de sua teologia os artigos que, teoricamente, houve consenso, né? É questão da linguagem, né, professor? Exatamente. Então, assim, e eles não chegaram ali a por assim dizer, a comunhão, né? Muito bem. Em 1581, se não me falha a memória, o André, que é luterano, e o Theodor Beza, que, por assim dizer, é o sucessor de Calvino, eles foram debater sobre aquilo que separava luteranos e reformados. E a disputa, o debate foi muito intenso, a tal ponto de o que um considerar como dogma, o outro considerar como um erro de fé profundo, né? Então, por exemplo, o Beza, em determinado momento lá, fala um dos pontos da soteriologia reformada e considera aquilo como um dogma cristão, né? E o André, ele comentando, ele diz, não, isso é um erro, isso não é um dogma, isso é um erro doutrinário. E no final eles não deram as mãos, né? Então, assim, há aspectos de semântica, de
olha, se você compreender bem o que cada um está dizendo, por exemplo, parte ali luterana, olha, dentro de fé salvífica, ele tá colocando o arrependimento, ele está colocando agir pela caridade, né? Há aspectos de semântica, mas há doutrinas realmente divergentes que tem que ser discutidas e tem que ser, olha, aqui concordamos, aqui discordamos, porque de fato são doutrinas de fé entre eles diferentes e entre eles e nós também, né? Então, querer remeter tudo à semântica não é o correto, né? Não é o correto. E outra coisa que às vezes eu percebo, pelo menos num pouco da abordagem apologética, tanto dos protestantes quanto do católico, é a questão da presunção da salvação. O católico nunca vai presumir que ele está salvo no dia a dia. Por exemplo, hoje eu não vou falar assim, eu estou salvo, se eu morrer agora eu tenho a certeza moral que eu vou para o céu. A gente sabe disso se a gente tiver em estado de graça, mas a questão é, como eu sei que realmente eu estou em estado de graça? Não, maravilha. Isso aí é a questão da... A gente pode, por exemplo, vamos dizer, você foi batizado, não cometeu um pecado grave, etc. Você tem certeza moral, não de fé, certeza moral, de que você está salvo. E como é que eu posso ter essa certeza moral, por assim dizer, eu acho que o que ilumina muito é aquela passagem de São Pedro, né? Confirmai a vossa eleição, né? E assim não pecareis, assim não errareis, né? Então, você tem certeza moral, por exemplo, você observa os mandamentos, você procura receber com frequência os sacramentos, né? Você tem horror ao pecado, isso te dá, além do fato, né, o objetivo, você receber o batismo, etc., te dá certeza moral de que você está salvo. Agora, certeza de fé tem a ver com o dado revelado. A palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, que exige a resposta de fé, é que te dá certeza de fé, né? Então, por que nós não temos certeza de fé? Porque temos a certeza moral, que é a certeza moral para você que está me vendo, nunca ouviu falar disso talvez, mas certeza moral é aquela que você pode, com segurança, levar a sua vida, né? Então você tem certeza moral de que você está salvo. Agora, a gente está falando aqui de algo que envolve um efeito aqui e agora, né? É um efeito particular. Então, o cardeal Caetano, que, para quem não conhece, foi um dos maiores teólogos tomistas, né, da história, ele tem um livrinho, agora me fugiu exatamente o nome, mas se eu não me engano é 4 Erros Luteranos. Eu acho que esse é o nome do livro dele. Quem lê inglês, foi traduzido para o inglês, está dentro de uma obra chamada Caetano Responde, do Jared Vicks. Então lá esse livro é um compilado das obras do cardeal Caetano em diálogo, em controvérsia, em disputa com os teólogos luteranos, com a doutrina luterana de modo geral, né? E ele vai falar muito bem, o cardeal Caetano, que a fé que salva, aquela fé de Efésios 2:8, né? Aquela fé que diz que há uma só fé, lá em Efésios 4:5, essa fé é a resposta à palavra de Deus proclamada. Ela não envolve, dentro dessa fé, que é una, que é a substância daquilo que não se vê, lá em Hebreus fala isso, né? Que é a fé de Efésios 2:8, que é a fé que salva, é a resposta à palavra de Deus proclamada. Ela não envolve, e é a mesma fé para todos os cristãos, há uma só fé, né? Ela não envolve crer em um efeito particular aqui e agora. Então, por exemplo, essa fé que é uma só fé, ela exige a resposta, né, o assentimento de fé a que Cristo está presente na Eucaristia. Pronto, isso é um dado revelado e exige a resposta de fé. Muito bem. E é uma só fé, então todos têm que dar esse assentimento de fé, Cristo está presente na Eucaristia. Mas ela não exige que eu creia que a paróquia aqui da minha esquina, naquele exato momento, naquela hora, daquele dia lá, o padre
consagrou, e ao consagrar, Cristo estava lá presente. Por quê? Porque pode ser que ele não tenha usado água, ele não tenha usado vinho, ele tenha usado água. Uhum. Pode ser que ele não tenha usado pão, ele tenha usado algum outro material. Pode ser que ele não tenha dito isto é o meu corpo. Pode ser que ele tenha dito, não sei, isso simboliza o meu corpo, entende? Uhum. Então, o Cardeal Caetano ele vai falar isso muito bem. Olha, a fé que salva, a fé de Efésios 2:8, de Hebreus, a fé que é uma só para todos os cristãos, é a resposta à palavra de Deus proclamada. É uma só fé para todos os cristãos. Então, não sendo uma só fé para todos os cristãos, já que é a resposta à única palavra de Deus, que é a palavra de Deus proclamada, a revelação que é única, ela não envolve crer num efeito particular aqui e agora, porque isso envolve conjectura, e conjectura humana pode errar, e a palavra de Deus não erra. Então a palavra de Deus diz para você crer aqui é só o exemplo, né? Que Cristo está presente na Eucaristia. E eu creio, e essa é uma única fé para todos. Mas não envolve crer que naquele dia, sei lá, meio-dia, naquela igreja ao ser consagrado, o padre consagrou validamente. Porque vai que nem sequer era um padre, vai que era só um leigo, né? Vai que ao fazer ele não tinha intenção de fazer aquilo que a igreja sempre faz, entende? Então é por isso que não temos certeza de fé na própria salvação, porque a palavra de Deus, ela não disse, não foi revelada, aqueles que foram comissionados a proclamar a palavra de Deus, não diz, olha, o Arthur, ele está salvo hoje. Que dia é hoje? Hoje é tanto de julho de 2026. Ela diz o quê? Que aquele que crê em Cristo será salvo, né? Agora eu posso ter certeza moral. Essa é a posição católica. Eu posso ter a certeza moral da minha própria salvação, e é uma certeza em que você pode ter completa segurança e seguir a sua vida, né? Agora a certeza de fé é dado ao dado revelado, entende? Deu para entender? Deu para entender. É um assunto extremamente complexo, né? Mas uma das analogias que normalmente eu vejo as pessoas se utilizando até da literatura para falar da visão católica é justamente o Tolkien, né? O Tolkien era católico. Tolkien era católico. E ele fala ali, não sei se vocês já assistiram O Senhor dos Anéis, né? Mas no terceiro filme, o que acontece? Pô, você teve todo aquele rolo lá pro Frodo levar o anel, até jogar lá, até chegar no último lugar da montanha pra jogar o anel, e foi lá e não vou jogar. Não vou jogar. Ou seja, aquilo ali, eu acho que era uma metáfora que o Tolkien acabou se utilizando, não sei se conscientemente ou inconscientemente, pra falar que até o último momento você pode se perder, que é o caso de Judas. Sim, claro. Não tô falando que o Frodo, depois ele até jogou, claro, né? Claro. Mas assim, o que foi o caso de Judas. Judas ficou ali 3 anos com Cristo, fez milagre e tal, não sei o que. Chegou no último momento, tudo bem que ele já começou a dar indício que ele era ladrão, etc. Mas que mesmo uma pessoa que conviveu com Cristo, que viu ele fazendo os milagres, que viu ele andando sobre as águas, ressuscitando morto, etc. Mesmo uma pessoa assim, no final da sua vida, provavelmente foi condenada, né? A gente também não fala com definição de fé dogmática, que tá no inferno, mas que provavelmente ele foi condenado. Então a visão católica, ela entende, eu acho que, não sei se o senhor concorda com essa analogia, que mesmo que você hoje tenha a certeza moral que você está salvo, talvez no último dia você ainda possa atrair Jesus e ainda ser condenado. Veja, isso é possível. Judas é um exemplo, né? Que, no sentido assim, de que ele conviveu com Cristo e mesmo assim provavelmente se perdeu. Só que o que eu quero só deixar claro é que também não como é que eu posso dizer? Não é algo assim mecanizado e nem é algo assim, rapaz, olha, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso me perder, acabou-se. Né? Tem até aquela música do Linkin Park, né? In the End, né? Então assim, eu cheguei até o final e no final não valeu pra nada, né? Porque, né? Então assim, não é assim, tá? Claro, eu entendi. Só que eu acho que é mais no sentido do que o São Pedro fala na sua epístola. Você vai confirmando, mediante a graça de Deus, a sua eleição. E assim não errarei jamais. Então, se você vive uma vida cristã, né? Deus, vós foste justificado pela fé, salvos pela graça e tal. E aí agora realizar nessas boas obras que Deus preparou. Então, você
reza o Pai Nosso, né? Você ora, você tá lá recebendo sacramentos, você observa os mandamentos, tudo pela graça de Deus. Você procura ser fiel aos seus deveres diários, você procura fugir das ocasiões de pecado, você vai confirmando a sua eleição, e assim você não vai errar. E aí, no final, com a graça de Deus, você vai receber o dom da perseverança final e vai ser glorificado, entende? Uhum. Então, assim, eu entendi e, de fato, a pessoa ela pode decair do estado de graça, por quê? Porque ela pode cometer um pecado grave, ela pode, digamos assim, se afastar de Deus, né, etc. Mas uma vez feito cristão e vivendo a vida cristã, uma vida de obediência, uma vida de sacramentos, uma vida de conformidade a Cristo, deixando que Ele viva a tal ponto que você possa dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, você está confirmando a sua eleição e no final você, com a graça dele, receberá o dom da perseverança, entende? Você vai ser glorificado. Então, assim, é claro que no momento da morte a pessoa pode, mas assim, é difícil imaginar que uma pessoa que viveu toda a sua vida confirmando a sua eleição pela fidelidade, carregando a sua própria cruz em, por exemplo, jejum, oração, penitência, né, vivendo uma vida de penitência, uma vida de oração, ela acabe fazendo isso. Você vê que o Judas, por exemplo, ele foi aparentemente pouco a pouco se afastando de Cristo, né? E aí ele decide livremente cair num pecado grave, né? Quando nós caímos em pecado grave, né, é uma decisão livre, né? Uma decisão consciente, uma decisão livre de cair em pecado grave, né? Mas aquela pessoa, não, mas e aí? Não, aí existe o sacramento da confissão, né? Mas aquela pessoa que tá lá procurando com fidelidade ser fiel a Deus, pedindo a graça de ser fiel, é de se esperar que Deus a conceda o dom da perseverança final, né? Entendi. Outra questão, professor, que normalmente é levantada é a questão da santificação, né? Alguns protestantes, provavelmente nos comentários de vídeo, eles falam assim, não, só Deus é santo. De fato, só Deus é santo. E vamos dizer assim, de maneira própria. A santidade, ela é dele propriamente dita. Mas isso não significa que você não possa tomar parte na santidade dele, ou seja, é como se a santidade ele fosse a fonte e você estivesse bebendo dessa fonte, ou seja, sede santos perfeito. Como meu Pai é santo. Então, perfeito. Isso eventualmente é mal interpretado ali por alguns dos nossos irmãos, não todos, evangélicos. Mas na questão quando a gente fala de soterologia e a gente divide, né, esse processo entre justificação, santificação, como que a igreja entende esse processo propriamente dito de santificação? Como que ele funciona? E por que a gente, de fato, tem que buscar a santidade? Maravilha. Não, veja, você falou muito bem. Um exemplo que eu gosto de dar também de São Pedro, ele diz que nós somos feitos participantes da natureza divina. Se a gente pegar isso em sentido unívoco, não é só é Cristo que é filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por participação, somos filhos no Filho. Eu falo normalmente por adoção, né? Por adoção, ele exatamente. Por geração e a gente por... A adoção, perfeito, exatamente. Assim, de modo geral, tentando colocar aqui também, né, diferentes tradições protestantes, você vê os luteranos, por exemplo, eles veem a santificação como um efeito da justificação, como um efeito dessa atribuição da justiça de Cristo externamente ao homem, né? Já os reformados vão falar aqui, uma vez justificados e sem se separar, certo? Mas uma vez justificados, que é ser declarado justo, né, o pecado perdoado pela atribuição da justiça de Cristo, etc. A santificação, ela vai acontecendo interiormente pela ação do Espírito Santo, etc. Do ponto de vista católico, esses termos, justificação e santificação, eles podem ser tidos, por assim dizer, como sinônimos, né? Como se fossem intercambiáveis. Intercambiáveis, perfeitamente. Então, quando você é justificado, você é santificado interiormente, né? Os seus pecados são... Porque o amor de Deus, o efeito do amor de Deus, né, ele é interrompido em nós pelo pecado.
Então, quando nós somos justificados, a graça de Deus nos é comunicada. E aí o pecado é perdoado. Então, a gente não consegue, não tem como separar a santificação, na nossa perspectiva, não tem como separar a santificação que se dá ali pela graça da justiça de Cristo com o perdão dos pecados. Posso fazer só uma Diga, observação? pode Uma das, vamos dizer, expressões que normalmente a gente ouve sobre esses dois processos é a diferença na temporalidade. A justificação se dando imediatamente a partir da recepção do sacramento, por exemplo, da confissão ou do batismo, e a santificação como um processo. Entendi. Você, perfeitamente, mas você ainda assim entenda na perspectiva católica justificação e santificação como algo intercambiável. Tá. Então, quando você é justificado, você é lavado, você é santificado, você é justificado. Então, quando você recebe o batismo, você, por assim dizer, aplica aquilo que está lá em 1 Coríntios 6,11. Você é santificado, lavado, santificado, justificado, você recebe o banho da regeneração e é salvo, tá? E aí, uma vez justificado, santificado, você começa essa vida de cristã, que é você pode usar o termo, né, mas o termo mais comum de fato é uma vida de santificação, mas não estaria, dentro da perspectiva católica, incorreto você dizer uma vida de justificação. Por quê? Porque como é na perspectiva católica, a justificação consiste em você ser feito membro do corpo de Cristo, em você, que é um ramo, ser enxertado na videira e passar a viver da justiça de Cristo diuturnamente, como o ramo vive da videira, como o ramo vive da vida da videira. A vida cristã nada mais é do que você, mediante a justificação, santificação, ou seja, mediante uma fé que age pela caridade, consiste, em termos simples, de você viver cada vez mais da vida da videira. Cada vez mais você vai vivendo da justiça de Cristo diuturnamente. Porque quando você pega o Concílio de Trento, capítulo 6 e 7, você vê lá claramente que Cristo é a causa meritória, né, da justificação, né? Ou seja, por causa de Cristo, Deus nos dá a graça da justificação. Só que é isso, claro, só que vai também além, porque passamos a viver da vida de Cristo diuturnamente. Nós somos enxertados nele e a justiça de Cristo nos é comunicada diuturnamente, vivemos dela diuturnamente. Então a santificação na perspectiva católica, a justificação, quando fala São Tiago, né, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Essa justificação pelas obras, na nossa perspectiva, é isso. É você viver cada vez mais da justiça de Cristo, mediante uma vida conformada a Ele, pelo exercício de uma fé que opera pela caridade, entende? Então, é basicamente isso. É uma vida de deixar Cristo viver em mim até a plenitude, até o ponto de eu dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, até a plenitude da idade de Cristo, como vai falar em Efésios, entende? Então, é viver dessa plenitude diuturnamente. Nós dependemos da justiça de Cristo diuturnamente durante toda a nossa vida cristã, que é a vida de justificação e santificação. Crescer na justificação, crescer em santificação, que é a mesma coisa na perspectiva católica, é simplesmente você participar cada dia mais da vida de Jesus, da graça de Jesus, na justiça de Jesus, na santidade de Jesus, e deixar que ela viva até recebamos de sua plenitude todos os dias, cada vez mais, entende? Entendi. Maravilha. Perfeito. E acho que uma última pergunta sobre esse tópico de soteriologia, antes da gente passar agora para a questão do ecumenismo. O senhor já até tocou um pouco nisso, mas é a questão do mérito. Sim, né? sim. Que eu acho que é uma grande diferença, talvez, nas diversas visões cristãs, seja dos protestantes, seja dos católicos. Tá. Como se dá o mérito na soteriologia? Nós podemos merecer a nossa salvação? Não, a nossa salvação ela é dada no batismo, e o que é necessário para sermos salvos no batismo é aquilo que eu disse: crer, confiar, arrepender-se e, obviamente, ser batizado. Entretanto, uma vez estando justificado, santificado, feitos filhos de Deus por adoção, como você bem falou, na perspectiva católica, o mérito nada mais é do que um dom de Deus.
Deus ele prometeu algo àquele que fizesse tal coisa. E aquele que faz tal coisa, ele prometeu uma recompensa, né? O mérito, então, é um dom de Deus. Ele, quando ele coroa um mérito nosso, ele coroa um seu próprio dom. Então, por exemplo, lá em Mateus 25, vai dizer que aqueles que dão de comida a quem tem fome, dão de beber a quem tem sede, visitam o pessoal. Vinde, benditos do meu Pai, pois eu tive fome, me deste de comer, pois eu tive sede, me deste de beber. Então, ele prometeu que daria, né, o reino àqueles que dessem de comer, a quem tem fome, papapá. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vai falar ali, naquela passagem do Evangelho, olha, aquele queres entrar na vida, obedeça os mandamentos, né? Então, essas promessas Deus a fez. E o cristão, uma vez tendo sido feito justo, santo, pela graça de Deus e vivendo a vida cristã, pela graça de Deus, ele a realiza. Ele realiza, por exemplo, o dar de comer a quem tem fome, fazer as obras de misericórdia, né? São Paulo, por exemplo, em Romanos 2, vai falar aqueles que perseveram, né, na busca da glória, etc., vão receber, etc. Então, Deus, ele promete algo. Então, quando você realiza, a tua realização já é um dom de Deus. Você não pode olhar para o céu e dizer assim, paga o que me deves. Você olha para o céu com confiança de um filho para o pai e diz, dai-me o que prometestes. Entretanto, o realizar já é dom de Deus. Então, aquilo que Santo Agostinho tão belamente fala, né? Dai-me o que me pedes, então pedes-me o que quiseres, né? Então, o mérito, se fôssemos botar em termos simples, né, para nossa audiência, é esse dom de Deus, né, que está ali vinculado a uma promessa que ele fez. E ao prometer, ele cumpre a sua promessa. O realizar aquilo que ele pede para que seja realizado, é ele mesmo que realiza em nós. E quando realizamos aquilo que ele prometeu, ele me dá uma recompensa. E essa recompensa é como que uma coroação do seu próprio dom. Isso é um mérito da perspectiva católica. Tem a ver com a promessa que Deus faz, tem a ver com já estarmos salvos, nós fomos salvos no batismo, e tem a ver com o dom de Deus, tanto em relação ao fazer, quanto em relação ao receber a recompensa. Tudo isso é dom. Deu para entender? Deu sim. Maravilha. Perfeito. A gente vai ter que chamar o professor Arthur outras vezes aí pra gente, porque esses assuntos são extremamente profundos, né, professor? Isso aqui dá 18 horas de podcast tranquilamente. Aqui dá para ir longe. Muito bem. E agora vamos para o nosso segundo grande tópico, a questão do ecumenismo. Essa palavra, professor, o senhor com certeza sabe que ela é muito vilipendiada, odiada. É verdade. E você tem pessoas aplicando ela de diversas formas, muitas vezes errada, inclusive. É verdade. Então, por favor, nos diga o que é ecumenismo, de onde que surge essa ideia. Tá. E se existe um verdadeiro e um falso ecumenismo, acho também interessante. Claro. Veja bem, o ecumenismo, assim, conforme ensinado pelo magistério da Igreja Católica, se eu fosse tentar colocar em termos simples aqui para nossa audiência, são atividades, ações, iniciativas da missão da Igreja com o objetivo de fazer com que retornem à plena comunhão católica aqueles que dela se separaram. Então, o objetivo do ecumenismo, conforme ensinado pelo magistério, é que aqueles cristãos que se separaram da Igreja Católica voltem a ser católicos, voltem à unidade da Igreja Católica. Uma coisa muito simples, mas que talvez alguém não tenha percebido, é que o dicastério relativo a isso, ele não se chama dicastério para a promoção da unidade da igreja. Não, porque a igreja ela é una desde a sua fundação, é uma propriedade essencial dela, né? Se chama dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, porque alguém que fora da igreja católica recebeu um batismo validamente, ele é cristão. Então, são os cristãos que estão desunidos entre si. Então, esse ecumenismo,
ensinado pelo magistério, que o objetivo é fazer com que aqueles que se separaram da Igreja Católica voltem a ser católicos, voltem à unidade da Igreja Católica, ele é de fato isso, e você pode encontrar pessoas falando, de modo geral, usando esse termo para indicar outra coisa. Por exemplo, indicar conversações a respeito da fé, pode indicar, sei lá, um diálogo no sentido simplesmente assim de vamos simplesmente conhecer melhor o que você... E não é isso o ecumenismo ensinado pelo magistério. Ele tem um objetivo claro, ele é a nível institucional, porque a nível individual o que se dá é a conversão à fé católica. Então ele é a nível institucional e tem por esse objetivo, né, fazer com que esses cristãos voltem à unidade católica. Então, por exemplo, vamos supor, aqui é só a título de exemplo, tá? Mas vamos supor e esse ecumenismo ensinado pelo magistério, ele é a nível institucional. Então, vamos supor que de fato já tem décadas isso está acontecendo, né? Os debates entre, por exemplo, o dicastério para a promoção da unidade dos cristãos e a comunhão anglicana, né? E aí vamos supor, não é o caso, mas vamos supor que a única divergência entre a comunhão anglicana e a doutrina católica fosse, vamos supor, vamos dizer que fosse só a respeito da Eucaristia. Vamos dizer. E aí, e de fato isso aconteceu, né? Houve os debates teológicos dos peritos católicos, né? Porque não é a igreja, não é o magistério da igreja que vai lá dialogar, não é isso. São teólogos, peritos, que são enviados ali para debater. Novamente, também abrindo um parêntese, né, um dado interessante é que até hoje, conforme eu me recorde, nenhum documento do dicastério para a unidade dos cristãos se tornou algo do magistério. Né? Vocês sabem, né, que o Papa pode ensinar mediante os seus dicastérios, né? Só que aquilo passa a ser algo do magistério ordinário do Papa se ele aprova o documento. E até hoje isso nunca aconteceu. Então, um documento muito famoso oriundo desses debates foi a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, né? E se você olha lá no site, você vê logo embaixo, tem assim, resposta oficial da Igreja Católica para o documento. E aí tem elogios e as diversas críticas ao documento, né? Então, vamos supor que a comunhão anglicana e o dicastério ali chegassem e resolvessem, né? Aqui outro detalhe, tá? Não é irenismo. Então, se chega num ponto onde não dá para ir para a direita ou é uma coisa ou é outra, é a outra parte que vai deixar o seu ensinamento e vai dar o assentimento à doutrina de fé católica. Então, por exemplo, a respeito da Eucaristia, Cristo está ou não presente, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, está substancialmente presente. Ou está ou não está, né? Então, muito bem. Vamos dizer que fosse só isso. E a comunhão anglicana, sei lá, pegasse lá os 39 artigos de religião, não sustentasse e assentisse ao ensinamento católico, da doutrina de fé católica. Se fosse só esse ponto de divergência, abriria-se então a possibilidade da comunhão anglicana se tornar católica. Então a gente está, e aí não seria mais comunhão anglicana, né? Seria um católico. Então a gente está diante de uma possibilidade de milhões de almas se tornarem católicas, né? Não, mas é assim, aí basta assinar o documento? Não, não é assim. E aqui eu estou falando, né, de um exemplo muito abstrato e tal, mas é só para tentar ser um pouco didático, na medida do possível. Então, cada pessoa individual ali da comunhão anglicana, ela vai ter que dar o assentimento de fé à doutrina católica, para que seja católico. A gente está falando de milhões de almas que fazem parte da comunhão anglicana, citando aqui simplesmente como exemplo. Cada uma delas deverá dar o assentimento de fé
e aí serão católicos. Ah, mas estamos falando de milhões de almas, muitas delas não darão esse assentimento. Não, tudo bem, não, então não serão católicos. Mas milhões de almas darão assentimento de fé, é de se esperar, e elas serão católicas. Então o objetivo do ecumenismo ensinado e que foi criticado por teólogos luteranos e reformados durante o último concílio ecumênico é fazer com que voltem à unidade católica aqueles que delas se separaram. E se chegar mediante, eu falei que são iniciativas, né? Uma dessas iniciativas são esses debates teológicos entre teólogos católicos e teólogos que representam essas instituições, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Anglicana, etc. E se chegar num ponto onde não é possível mais avançar, porque, como você bem mostrou um pouco antes, às vezes é uma má compreensão do que o outro pensa, né? Então, olha, na verdade, aqui é concordando. Não, de fato, discordamos aqui, mas olha, aqui concordamos e tal. Entretanto, se chegar num ponto onde não é possível mais avançar, quem tem que dar o passo para assentir a algo é a outra parte. A doutrina de fé católica permanece imaculada. E o perito católico, que é o teólogo católico enviado para o debate teológico, ele tem que expor com fidelidade a doutrina de fé católica. Ou seja, ele tem que expor os ensinamentos de primeira categoria e qual é a resposta exigida. Ele tem que expor os ensinamentos de segunda categoria, que também são definitivos, e qual é a resposta exigida. E ele tem que expor os ensinamentos de terceira categoria do magistério e qual é a resposta devida ao obséquio religioso. Então ele tem que expor tudo com fidelidade, sem restringir nada, sem esconder nada, e isso a nível institucional, porque a nível individual o que dá é simplesmente você conversar com a pessoa e procurar fazer com que ela compreenda qual é a doutrina católica, mediante, por exemplo, a apologética, e o que se dá é a conversão à fé católica. O fim do ecumenismo é que aquela instituição, aquela comunidade eclesial institucional ali, e os seus membros se tornem católicos. Entretanto, isso vai se dar mediante a adesão individual de cada membro daquela instituição ali. Por exemplo, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Anglicana. Ah, mas não são todos que darão esse passo. Não são todos, mas muitos poderão dar. Deu para entender? Deu sim. Uma das questões que eventualmente a gente vê online é as pessoas confundindo essa questão que o senhor disse a nível institucional, né? A palavra comunismo a nível institucional, e o diálogo interreligioso, que é outra coisa. É outra coisa. O diálogo interreligioso, ele tem a ver justamente com outras religiões não cristãs, né? O ecumenismo, ele se dá entre cristãos, né? Ou seja, é uma pessoa que foi validamente batizada, né? A fé trinitária, e foi validamente batizada. Entendi. E uma visão que eventualmente é expressa também bastante online é as pessoas entendendo que o ecumenismo eventualmente pode se tornar como se fosse um mínimo múltiplo comum entre os cristãos. Não, de modo algum. Como eu falei, esses peritos, eles são comissionados ao debate teológico da parte católica ali do dicastério. E são enviados outros teólogos dessas comunidades, né? E aí vai se começar a partir daquilo que já há acordo. Então, por exemplo, quando você vai dialogar esses teólogos católicos com, por exemplo, teólogos luteranos, eles, de modo geral, não vão tratar da Santíssima Trindade, porque já concordam, né? A posição deles não divergem do dogma católico. A partir daquilo em que já há consenso, vamos discutir onde ainda há dissenso, ou seja, exatamente onde discordamos, né? Por exemplo, a respeito da justificação, qual é a causa formal, aquilo que de fato é a justificação, aquilo pelo qual nós somos justos diante de Deus. É a justiça de Cristo atribuída à minha alma, comunicada à minha alma, impressa em minha alma, que me justifica e santifica, que me cria, que me faz uma nova criação criada em verdadeira justiça e santidade, ou é a justiça de Cristo, a justiça da obediência de Cristo atribuída a mim, que sim,
mediante a qual Deus me declara justo, ainda que interiormente permaneça algo que de fato é pecado, e que se ele não olhar para o guarda-chuva, usando a expressão de Chemnitz, ele me condenaria. Você vê claramente que são duas coisas diferentes. Então, há dissenso aqui. Para que o objetivo do ecumenismo é que chegou num ponto em que, olha, ou é isso ou é isso. Permanece a verdade católica. E é a outra parte que tem que assentir a doutrina de fé católica. Então é como se fosse achar um chão comum e a partir de um dado momento o que tiver de diferença tem que ser abandonado pela outra parte? Pela outra parte para assentir a doutrina de fé, porque o objetivo é que se tornem católicos. O objetivo é que entrem na unidade da Igreja Católica. É por isso que é a nível institucional, porque a nível individual, cada um desses que estão ali, os peritos, os teólogos dessas outras confissões, tradições, etc., e os demais membros, a nível individual, individualmente eles terão que se converter à fé católica. Uma coisa que o senhor falou que eu achei bem interessante é que nenhuma declaração do dicastério para a unidade dos cristãos entrou no ensino ordinário do Papa, certo? Nenhuma. Eu fiquei pensando nisso porque tem aquela famosa declaração de Ravenna, que eu acho que é de 2007, entre as diversas igrejas ortodoxas e a Igreja Católica. Até onde eu recorde, como eu falei, minha memória não é extraordinária, mas até onde eu recorde, nenhum documento do dicastério se tornou do magistério ordinário do Papa. Até onde eu recorde. Eu realmente, mesmo essa, eu não me recordo de ter havido uma aprovação, né, do documento pelo Papa. Porque o dicastério, os dicastérios, né, o Papa pode ensinar mediante eles, vai fazer parte do seu magistério ordinário, mas tem que ter aprovação, né? E até onde eu recorde, que eu lembre, nenhum documento do dicastério, nenhum documento que eu digo especificamente é fruto do debate teológico, tá? Porque tem, por exemplo, a Unitas et Integratio do Concílio Vaticano II, você tem o Ut Unus Sint do Papa São João Paulo II, eu me refiro especificamente, e está relacionado com o dicastério, né? Mas eu me refiro especificamente a fruto do debate que eu recorde, até hoje eu acho que nenhum foi aprovado. Perfeito. O senhor estava falando agora da comunhão anglicana. O senhor acha que existe alguma possibilidade deles retornarem como instituição? A gente está vendo muitos clérigos, né, vindo. Assim, eu vi um número agora que eu me esqueci, mas assim, são milhares e milhares de clérigos nos últimos 20 anos que foram regularizados e acho que inclusive reordenados na Igreja Católica. Isso, porque de fato o sacramento, a Igreja Católica não reconhece como válido o sacramento da ordem anglicana. E aí eles receberam a ordenação, etc, tudo direitinho. Inclusive eles estão passando por um cisma interno, se eu não me engano, certo? Isso, exatamente. É uma situação muito triste, né? É algo que eu acho que converia depois um episódio só sobre isso. Só sobre a comunhão anglicana, né? Assim, como eu falei, eu foco ali no século XVI, XVII, e você vê claramente que os documentos ali do anglicanismo, né? Eles procuram equilibrar muita coisa, né? Ali entre o pensamento ali reformado e tal, também com influências luteranas, com aspectos também da doutrina católica e tal. E particularmente falando, não é uma tristeza que estejam passando por todo esse cisma interno, né? Agora, assim, sendo muito, muito sincero, eu acho que o debate teológico com a comunhão anglicana, ele foi muito... ele avançou bastante, né? Ele deu bons frutos durante muito tempo. Mas, assim, se a gente fosse chegar no finalmente, né, dizer assim, não, olha, você acha que em breve, eu acho muito difícil. Eu acho também. Eu acho muito difícil, eu acho quase impossível que se dê, assim, efetivamente, assim, olha, eles deram assentimento à comunhão anglicana, né, levou lá a conferência de Lambert e tal, e tudo bem, deu assentimento a toda a doutrina de fé. Eu acho muito difícil, né? Por quê? Porque, por exemplo, a comunhão anglicana, ela é formada por dioceses e tal, e uma diocese, ela não necessariamente pode
por exemplo, receber o que foi definido ali em Canterbury, né? Uhum. Isso na Cantuária, né? Isso por um lado. Por outro lado, há dificuldades atuais com a comunhão anglicana. Na perspectiva católica, além da questão do sacramento da ordem não ser válida, isso é um ensinamento de segunda categoria, requer o assentimento definitivo do fiel católico. Que foi o Papa João Paulo II, né, que fez a Ordinatio Sacerdotalis também. Isso, não for, entenda muito bem aqui, você que está me acompanhando, né? O ensinamento de que as ordens, o sacramento de ordem anglicano não é válido, é um ensinamento de segunda categoria do magistério e requer o assentimento definitivo do fiel católico. Então isso não vai mudar, certo? Foi Leão XIII, na verdade. Foi Leão XIII. Então, além dessa questão, tem também um fato que é a questão, por exemplo, da ordenação feminina, né, que não é aceita na doutrina católica, né? Então, existem realidades que eu acho que dificultam. Entretanto, objetivamente falando, o debate teológico do dicastério com a comunhão anglicana deu muitos frutos até agora, inclusive conversões de, por assim dizer, né, bispos anglicanos, né? Digo por assim dizer, porque quando ele se torna católico, ele vai receber o sacramento da ordem, etc. Mas bispos anglicanos se converteram à fé católica motivados por terem participado do debate teológico entre o dicastério, os teólogos comissionados ali católicos e a comunhão anglicana. Esse foi o caso do doutor da igreja, o John R. Newman? O Newman, ele vem antes disso, né? Só que eu me refiro, porque infelizmente, enquanto eu falo, eu venho à face dele, mas eu esqueci o nome dele, mas é um bispo anglicano, que eu acho que ele era capelão ali da rainha e tal, e ele, eu não sei se ele tem origem em outro país ali, mas ele era, se eu não me engano, capelão da rainha, e ele participava ativamente do debate entre os teólogos católicos e a comunhão anglicana. E ele, quando ele foi falar, né, do seu testemunho de conversão à fé católica, ele menciona isso, né, a participação e como isso influenciou para que ele se convertesse à fé católica. E por uma só alma, né, você daria 1000 vidas, né? Imagine outras, que não foi só ele que se converteu mediante isso, né? Inclusive, dando um testemunho sem nenhum tipo de vanglória, mas esse meu trabalho de pesquisa voltado inclusive a esse tema, né? E aí eu me envolvo com esses documentos, com teólogos antigos do século XVI, XVII, porque isso vem já há muitos séculos, né? Você vê que há várias iniciativas ao longo dos séculos da igreja para que os cristãos dela separados voltem à unidade católica. E no século XVI isso é muito claro, né? Você tem em 1530, a gente vai celebrar daqui a pouco os 500 anos, eu diria celebrar no sentido da igreja ali, do cardeal Campeggio, né? Ali tentando fazer com que os luteranos voltassem à unidade católica. Então, em 1530, durante a Dieta de Augsburgo, onde foi lida ali a Confissão de Augsburgo, que é o documento, assim, por assim dizer, o certidão de nascimento do luteranismo, você vê o Melanchthon conversando com o cardeal Campeggio e dando o Melanchthon, né, por assim dizer, sucessor de Lutero ali, dando como é que eu posso dizer, os pedidos para que eles voltem à plena comunhão com a Igreja Católica. Então o Melanchthon vai lá e diz assim, olha, a Igreja Romana não vai fazer nada que prejudique a sua, né, a sua misericórdia, eu esqueci agora a palavra exata, está lá no Corpus Reformatorum, ele dizendo assim, se permitir que nós venhamos a distribuir a comunhão em 2 espécies, se permitir o casamento dos ministros, etc. Então ele dá ali algumas das razões, né? O cardeal Caetano, ali por volta de 1531, ele meio que leva em conta isso, né? E ele escreve uma pequena obra chamada Diretrizes para as concessões aos luteranos, né? Aí ele aceita, olha, querem
querem distribuir em duas espécies, distribuem em duas espécies, querem que os ministros se casem, né? Ou seja, ordenem um homem casado, podem fazer isso conforme os gregos. Então, esse debate para fazer com que essas pessoas que se separaram da unidade católica retornem, né? Isso já tem vários séculos, né? Então, e aí eu estava falando, não é por vanglória nem nada, mas o fruto dessa minha pesquisa auxiliou pessoas a darem esse passo e se tornarem católicos. Olha que bênção. Né? E eu recebi testemunhos e tal. Tudo isso é dom de Deus, mas Deus age quando a gente procura fazer o nosso trabalho, nosso dever, né? Toda a glória a Ele, né? Sim. É isso. Uma curiosidade, não tem nada a ver com o tema aqui, mas que o senhor citou lá, o Melanchthon. O Melanchthon, eu descobri esse dia que ele foi professor de astrologia na universidade. É uma coisa curiosa também, de fato. Ele tem essa fama. O Melanchthon, dado a importância dele dentro do movimento luterano, acaba que se esquece desse outro lado, né? Mas, de fato, ele foi conhecedor disso aí também. Tem alguma influência esotérica nesse período aí, professor, nesses... Rapaz, assim, sendo muito sincero, esse é meu século de estudo, né? Mas eu não consigo identificar. O que eu consigo identificar é, no Lutero, ele levar em conta essa questão da morte como algo muito presente diante da vida do cristão, né? Então ele leva muito em conta isso, mas algo de esotérico não consigo identificar. Não. Uma outra paralela, de novo, isso aqui é fora do tema, tá, pessoal? Mas aproveitando que é o seu tema de pesquisa, aquele século, o século XV, na verdade o século XVI para o XVII, foi o período ali também onde ocorreu a invasão dos mouros, né, da Europa. E ali até Lutero chega a comentar o Corão, perto do ano, acho que 1546, perto desse ano, etc. E aí você teve alguns pesquisadores que começaram a verificar algumas comparações estruturais entre o islamismo e o protestantismo. Não sei se o senhor já chegou a ver. Eu nunca cheguei a pesquisar, mas agora eu tô curioso para ver. Eu achei muito interessante porque é o seguinte, no islamismo você não tem a presença de um clero sacerdotal, no protestantismo também não. No islamismo você tem também um foco muito no Corão, na interpretação do Corão. Tá. E aí você tem um paralelo com o Só da Escritura. Ah, entendi. O islamismo tem a questão da iconoclastia, ou seja, eles não têm nenhum tipo de imagem. E no protestantismo também. Entendi. Ou seja, você tem algumas comparações que, ou seja, não estou falando que ele copiou. Entendi. Né? Mas que talvez pela pressão cultural da invasão, esses textos começaram a ser lidos e algumas comparações entre feitas, né? as duas religiões são feitas. E tem umas 6, 7 comparações mesmo. Assim, Poxa, é coisa bem interessante. Não conhecia, eu vou tentar. Questão da noção da predestinação também. Então, é por isso que eu perguntei se o senhor viu alguma questão com relação também ao esoterismo, porque eu sei que com o islamismo já tem alguns estudos sobre. Não, eu vou atrás, eu fiquei bem curioso, eu nunca parei. Quando eu leio essas obras, eu procuro ler mais nesse sentido comparativo, né, das críticas, das respostas, dos eventos de diálogo. Então, por exemplo, o colóquio que, digamos assim, antecede esse aqui que a gente vive desde o século XX com o dicastério, que melhor representa talvez seja o debate entre católicos e luteranos para fomentar o retorno, né, a união, a volta deles à unidade da Igreja Católica, é o colóquio de Ratisbona, né, e lá estava o Melanchthon na parte protestante, o Calvino estava presente, mas não como um debatedor, e o Johann Eck, né, que era chamado do Aquiles católico, esse lado católico, e estava lá o Núncio Papal, o Cardeal Moroni, estava lá o legado, acho que é o Contarini, estava o Martin Bucer do lado protestante, e era muito interessante que, claro, a partir desse debate houve a confecção de artigos, né? Inclusive, um dos artigos, o artigo 5 sobre a justificação, ficou muito famoso porque se pensou e começou a celebrar na Europa que a Igreja Romana e as igrejas alemãs, eu não me recordo agora a expressão, deram as mãos, né? E a divisão tinha acabado. Se começou a celebrar isso. E era muito interessante que de noite o Bucer, ele foi visitar o Contarini, né, o legado pontifício, e eles conversaram sobre a dor da divisão, né? O Bucer, ele dizia, né, que isso era culpa de ambas as partes.
né? Os protestantes por sua obstinação e os católicos por terem tolerado alguns abusos ao longo dos séculos, né? E aí o Contarini fala para ele, e eles conversam dizendo como seria maravilhoso se essa divisão fosse sanada entre os cristãos, né? Isso antecede em 5 séculos o que a gente vê desde o século XX aqui. Então, eu procuro focar mais nos assuntos teológicos, assim, de doutrina, e também nos fatos históricos, porque eles ajudam, né, ali a compreender melhor. Esse, por exemplo, esse colóquio, ele foi antecedido por um debate entre o próprio Busser e o Witzel. Witzel, ele foi ordenado católico em Wittenberg, e se tornou luterano, né? Em 1521, mais ou menos, ele se tornou luterano. Ele era um padre católico, se tornou luterano, lá em Wittenberg e tal. E começou, a partir daquele ano ali, 1521, 22, por aí, ou seja, ali no ciclo meio ali, meio que de Lutero, Melanchthon e tal, ele começou a estudar a escritura e os pais da igreja, e caramba, não dá, eu tenho que ser católico, eu tenho que voltar à igreja católica. E aí ele voltou a ser católico e desde então ele começou a debater com Melanchthon, debater com os teólogos de Wittenberg, os luteranos e tal. E aí, por volta ali de 1539, mais ou menos, 1538, 1540, mais ou menos aí, ele debate com Busser, eles formam vários artigos que parecem expressar esse consenso com a doutrina católica, inclusive. E isso abre a esperança, né, de haver como de fato sanar essa divisão. E aí é enviado o legado pontifício, o núncio papal, teólogos católicos, para debater com teólogos protestantes no colóquio de Ratisbona, né? Então eu procuro mais focar nisso. Esse assunto da comparação com o islamismo eu nunca pesquisei, mas eu vou atrás, eu gostei de saber. Não, tranquilo. Depois eu te mando um artigo sobre Maravilha. isso. Sobre agora, professor, ainda mais nessa linha do ecumenismo aí, você tem um tipo de ecumenismo feito com as comunidades protestantes, sim, e um feito com os ortodoxos. Sim, sim. Né? O senhor acha que existe algum tipo de possibilidade de reunificação com os ortodoxos? Sem dúvida. O patriarca Bartolomeu de Constantinopla, né, ele falou recentemente que era uma questão de tempo eles voltarem à plena comunhão com a Igreja Católica, né? Então, assim, eu penso, diferentemente, por exemplo, da comunhão anglicana, concordando com o patriarca, eu penso também que é uma questão de tempo isso acontecer. Agora, quando se dará, não tenho como saber. Vai ser rápido, eu também não tenho como saber. Agora, de fato, é uma questão de tempo, porque a coisa, desde o século XX, sobretudo, ela avançou bastante, né? E o objetivo é sempre esse, voltar à plena comunhão com a Igreja Católica. E como o patriarca falou, é uma questão de tempo. Eu penso que de todos os ramos desses debates, com os ortodoxos é o que está realmente mais avançado. Seguido, aí talvez pela Federação Luterana Mundial, depois a Comunhão Anglicana, e aí vai. Certo. Quando a gente fala de ortodoxo, a gente tem ali as duas grandes linhas, né? Os calcedonianos, que é justamente da linha do patriarca de Constantinopla. Isso. E os não calcedonianos, que são o que o pessoal chama de miafisitas, né? Isso. E ainda você tem um terceiro grupo, que a gente não chama de ortodoxo, é a Igreja Assíria do Oriente. Assíria do Oriente. Que é outra questão. E aí eu estava vendo um post sobre isso, e eles estavam traçando as probabilidades de união, né? Olha. E eles falaram que a igreja que tem menos, vamos dizer assim, restrição com uma união com Roma seria a Igreja Assíria do Oriente. Porque eles romperam lá no Concílio de Éfeso, etc. E os diálogos estão bem... foram bem... Estão muito bem nesse sentido. Agora, com relação aos calcedonianos, que a gente chama de... Em inglês, o termo mais preciso é o Eastern Orthodox, né? Isso. Eles... existe hoje uma divisão interna deles, né? Entre a Igreja Russa... Isso. E a Igreja de Constantinopla. Eu me recordo, porque assim, enfim, tem um pequeniníssimo apostolado no Instagram, e aí, que eu comecei acho que em 2019, e aí quando foi, eu não me recordo exatamente agora, mas eu acho que foi 2022 ou 2023 que isso aconteceu, esse cisma, né? Eu me recordo de falar lá, de comentar assim, que como isso me deixava muito triste, né? Porque acaba que dificulta justamente essa plena comunhão com a Igreja Católica, né? Porque agora você tem
por assim dizer, eu não sei assim a porcentagem correta, né? Uhum. Mas aparentemente é quase como que 50% de um lado e 50% de um outro, né? Então foi algo muito sério, algo muito profundo. Eu procurei, durante os acontecimentos que estavam ali, eu procurei ler as razões de ambos os lados, né? Então é algo muito profundo, não dá para a gente fazer uma explicação assim muito superficial da coisa, mas o que eu posso fazer é rezar para que, enfim, isso também se tranquilize ali, digamos assim, se retorne, né? E porque isso dificulta o objetivo do ecumenismo conforme ensinado pelo magistério da igreja, né? Que é a plena comunhão, porque agora eles estão separados entre si até o momento, né? Então é algo muito profundo, de verdade. Perfeito. Professor, então agora já se encaminhando aí para as nossas últimas perguntas, normalmente eu sempre peço para o convidado indicar 3 livros sobre o tópico discutido. Hoje a gente falou de um monte de coisa. Maravilha. No seu caso, se eu quiser falar 35 livros, a gente deixa a descrição aqui, o nome dos livros com os links, tá, pessoal? Maravilha. Bem, assim, sem querer fazer um marketing próprio aqui, mas eu acho que um livro que pode auxiliar a entender a perspectiva católica, a luterana no sentido assim da teologia do Lutero, certo? E a reformada no sentido da teologia do Zwinglio, é o livro que eu recentemente publiquei, né? É o Colóquio de Marburgo, né? Um comentário católico do debate entre Lutero e Zwinglio. Ele é publicado pela editora Cristo Livros, e esse livro ele tem 15 artigos que Lutero e Zwinglio debateram: Santíssima Trindade, Eucaristia, batismo, fé, justificação. E aí eu dou o pensamento porque os artigos são pequenos, né? Então ali está somente dito em síntese. Então, logo a síntese do próprio artigo, eu dou o pensamento de Lutero nas fontes, dou o pensamento de Zwinglio nas fontes e dou a perspectiva católica. Sobretudo o 15º artigo, que é o artigo sobre a Eucaristia, né? Então, ali o debate foi muito quente, e aí eu dou e faço também uma crítica, tanto da posição de Lutero quanto da posição do Zwinglio. Eu acho que esse livro pode ajudar. Outro livro que eu acho que pode ser muito útil para entender as diferenças entre luteranos e reformados, claro, isso aí não tem tanto em português, mas esse livro tem em português, é só uma entrada, é só uma introdução, chama-se Entre Wittenberg e Genebra. É um livro que basicamente é para mostrar as diferenças entre luteranos e reformados. Eu acho que também pode ajudar. Já os demais livros a respeito dos dois tópicos, de soteriologia e ecumenismo, infelizmente eles estão todos em outras línguas. Então depois eu posso te passar uma listazinha e coloca lá na descrição que dá tudo certo. Perfeito. Professor, muito obrigado aí pela sua presença, foi um prazer ter essa conversa com o senhor está convidado a voltar sempre. Tá certo, obrigado. A gente tem tópico pra caramba pra falar ainda, agora tô curioso sobre a questão da comunhão anglicana que o senhor falou. Maravilha. E você que tá conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o sininho, deixa aqui embaixo também nos comentários o que você achou do episódio, outros convidados, outros temas que você gostaria de ouvir, e a gente se vê, portanto, na próxima edição do Aquinotalks. Um abraço e fiquem com Deus, pessoal.